Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Glenda Dantas, sou co-criadora da Conexão Malunga. E antes de começar a conversa sobre capitalismo de dados, tem tragédias da última semana que não podem e nem devem passar sem ser lembradas também por aqui. São casos emblemáticos como o do adolescente João Pedro e do jovem Demétrio Campos, que escancaram as várias formas que o racismo estrutural pode nos tirar desse plano, mas ao mesmo tempo as tecnologias negras ancestrais que perpetuam a vida e a sobrevivência são fundamentais também, para que a gente honre as memórias do nosso povo que são constantemente apagadas, e para que a gente tenha forças para seguir em frente, mesmo em meio à dor e ao medo. E é pensando nisso que a gente vai ler o poema Aiolua, Alegria de Nosso Povo, que é um fruto da escravivência de uma das nossas mais velhas, a escritora Conceição Evaristo. Aiolua, alegria de nosso povo, continua entre nós. Ela veio não com a promessa da salvação, mas também não veio para morrer na cruz. Não digo que esse mundo desconcertado já se consertou, mas a Iolua, a alegria de nosso povo e sua mãe, Mambindele, a esperança, continuam fermentando o pão nosso de cada dia. E quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto o olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução. Essa mensagem é para dizer que nós da Conexão Malunga estamos aqui para dar continuidade e também para aperfeiçoar as tecnologias ancestrais de perpetuação da vida do nosso povo. Espero que vocês acompanhem e aproveitem essa rica discussão sobre capitalismo de dados com a jornalista Yara Moura. Um abraço, gente, até a próxima. Espero que vocês sigam fortes para que a gente construa muitos debates aqui na nossa plataforma. Beijo. Então, a gente, aqui na Conexão Malunga, a gente tem como proposta discutir, né, os usos das tecnologias de informação e de comunicação para a nossa emancipação. E essa live faz parte da série de conversas Rotas para a Liberdade, que foi criada no mês de maio para a gente pensar em processos de autonomia, de resistência protagonizados por pessoas negras, mas que, com as inovações tecnológicas, dizem respeito a todos nós. Na primeira conversa, nós conversamos sobre segurança pública e violência do Estado. Mais cedo, na primeira tentativa, nós lemos um trecho do conto Aioluá, Alegria de Nosso Povo, da Conceição Evaristo, nessa preocupação de não passar por cima dos últimos acontecimentos, daquilo que representa um luto, né, para todos. E hoje nós vamos conversar com a Yara Moura, do Intervozes, sobre o capitalismo de dados, para que a gente possa pensar nesse processo de articulação, de ativismo, né, pelo direito à comunicação e outros direitos humanos. Então, é isso. Muito obrigada, Yara. Eu acho que agora a gente consegue direitinho conversar. Vou só colocar aqui o tema, mas eu gostaria que você se apresentasse para que todo mundo pudesse te conhecer mais um pouco. Tá, vamos lá, vamos segurar essa internet com a mão, né? Nesses tempos, ela mostra o quanto é essencial como é um direito que todos nós devemos ter. Se a gente tivesse uma internet domiciliar garantida para todo mundo, banda larga, a gente não passava esses perrengues. E agradecer o convite das meninas, da Ariana, da galera da Conexão Malunga, dizer que esse é um tema muito caro, que para nós é uma honra, inclusive, poder partilhar algumas ideias que a gente vem construindo aí em torno dessa ideia de que é capitalismo de dados, né? E para nós ainda mais oportuno que ela esteja no meio de um conjunto de lives aí que vão tratar da questão do combate ao racismo. Então, acho que tem tudo a ver. Fico empolgada de poder trocar uma ideia com vocês. Eu me chamo Yara, sou uma das pessoas aí que está espalhada pelo Brasil, que faz parte do Intervozes, que é um coletivo, como vocês bem apresentaram, e muita gente chama de A Intervozes, a gente fica toda feliz, porque chamou no feminino, né? E que é um coletivo que trabalha e luta pelo direito a 17 anos, que tem ativistas espalhados por todo o Brasil. Eu falo hoje de Aracaju. Então, estamos pertinho também, fisicamente. Ótimo. Eu também tenho Aracaju, minha família é daqui, então eu fico lá e cá em Salvador e aqui. Eu acho que para a gente conversar, né, sobre capitalismo de dados, seria legal a partir de um exemplo para que todo mundo possa se aproximar dessa conversa. E aí, nas pesquisas, né, a gente pensou que seria interessante trazer à memória o jogo Pokémon Go,
que foi uma febre lá em 2016. Né? Um jogo que ele funcionava com realidade aumentada, as pessoas iam nas ruas para poder caçar Pokémons. Né? Na época que foi lançado, muita gente não, algumas notícias foram feitas falando sobre como o Pokémon Go, de alguma forma, o mapa das desigualdades. Né? Existem algumas críticas que falam que não é assim, mas o mais importante que eu acho que para essa discussão de capitalismo de dados é a gente pensar que o jogo ele não é o principal modelo de negócio, né? Não é as pessoas pagando para ter uma melhoria nas suas habilidades durante o jogo, poder jogar de uma melhor forma. Mas é justamente uma camada mais abaixo que fala sobre vigilância, né? Que fala sobre essa colheita de dados que a gente não dá cientemente, mas que é a grande mina de ouro assim, para a empresa que criou o Pokémon Go, inclusive tem relações com o Google. Vocês estão conseguindo ouvir a gente? Aqui a Yara parou. Então, se vocês puderem dar um joinha para cima se estiver tudo bem, ou então assim, para a gente saber como é que tá. Você consegue me ouvir? Vocês me ouvem? Te escuto. Pronto. Tô meio travada, né? Mas a gente vai estilo podcast. Se vocês pararem de ouvir, me fala. Vou tentar aqui, já mudei do 4G para conexão daqui mesmo, de casa, vamos tentando. Mas acho que esse exemplo que você traz do Pokémon Go é bem... Então, passa a impressão de, poxa, para você acessar o Facebook hoje, você precisa logar somente, né? Cria uma conta, loga lá, e você acessa se você tiver conexão à internet. Então, é justo abaixo dessa camada de ilusória, de que é de graça, que mora a lógica que sustenta essa ideia de capitalismo de dados, né? Tem muita gente que fala em capitalismo de plataformas ou capitalismo de vigilância. Para nós, são três expressões que tentam demonstrar essa fase, falar um pouco dessa fase do capitalismo que a gente vive, que é uma ordem econômica aí, justamente nessa captura do que é mais humano que a nossa experiência, nossos desejos, quando a gente fala de dados pessoais, não é só seu nome, seu telefone, seu endereço, até seu RG, seu tipo sanguíneo, sua orientação sexual, sua raça, gênero, etc. A gente está falando, inclusive, de potencialidades de desejo, de modos de ser. Então, o capitalismo de dados seria esse momento histórico aí do capitalismo que a gente vive, em que os dados, a experiência humana, a forma como a gente se relaciona nas redes sociais, a forma como a gente expressa nossos sentimentos, nossa afetividade, a forma como a gente se desloca pela cidade, se a gente usa o metrô ou o sistema público de transporte, os ônibus, né, que já contam com reconhecimento facial, enfim, são moduladas para oferecer experiências, digamos, não são experiências, produtos de consumo aí cada vez mais controlados, né, para diminuir os riscos, né, no que a gente fala aí numa linguagem mais comercial, e para aumentar os lucros, que é isso que o sistema capitalista sempre quer fazer, né? Então, a ideia de criar pessoas que podem, comportamentos coletivos, né, que podem ser modulados, né? Então, a população negra do Brasil está consumindo determinados produtos. Você ir criando esses perfis de consumo e de comportamento, né? É muito poderoso, é uma moeda de troca. Travou. Do próprio Estado, né? Que precisa controlar aí nossas vidas, sistema de lucro funcionando. Sim, sim.
perfeito. Aqui travou um pouco, mas eu consegui compreender a minha parte daquilo que você falou. E aí, eu acredito que seja interessante, então, a gente analisar uma situação que é de que muitas pessoas hoje, né, muitos negócios, inclusive nós somos da comunicação, acabamos trabalhando com dados, né? E aí, talvez não necessariamente o problema seja esse de a gente trabalhar em cima de dados, mas também pensar de onde é que a gente colhe esses dados, né? Geralmente são das redes sociais, das mídias sociais digitais, melhor falando, e pensar a partir daí como é que isso afeta não só o nosso trabalho, mas o direito à comunicação como um todo, né? Tá, essa coleta aí que você fala dos dados, ela não é um problema em si. A grande questão que a gente vem chamando a atenção é a falta de regulação mesmo para essa coleta massiva, né? Não é uma brincadeira, não é. A gente fala de direito individual, mas também um direito coletivo, um direito que vai ter, se for violado, efeitos na coletividade muito grandes, né? A gente já vê nos sistemas que estão sendo testados e implantados no Brasil de reconhecimento facial, por exemplo, que mais de 90% dos suspeitos, né, bem entre aspas aí, ou das pessoas presas, são pessoas negras. Então, esse sistema ele não é neutro, a tecnologia não é neutra, enfim. Então, pensar essa coleta massiva de dados sem uma regulação, sem uma transparência, sobretudo, né, as grandes plataformas, o Facebook que a gente vem citando, né, digamos, a família Zuckerberg aí, o Instagram também, que a gente está, inclusive, utilizando, tem um modelo de negócio que é baseado no uso de dados. Então, se não for assim, como eles se sustentam, né? Então, há muita gente vem cobrando uma transparência sobre esse uso. E aí, não só pelo campo privado, mas também pelo setor público, porque percebeu-se que o tratamento de dados, né, você criar essa modulação de comportamentos, você definir padrões, você prever, né, e tem ali filme lá, antigão, meio sessão da tarde, assim, do Tom Cruise e tal, do Minority Report, não é? Que você podia prever um crime, uma coisa assim, enfim, estava lá atrás. Eu acho que foi uma previsão interessante nesse sentido, já tem esses sistemas instalados, assim, nos Estados Unidos, e há uma tendência de que essas tecnologias e esse uso massivo de dados, sobretudo desregulados, sem transparência, sem participação social, sem autonomia de nós, que somos cidadãs e cidadãos, para definir quais podem ser usados em que momento e para que efeitos, ele causa um aprofundamento das assimetrias de poder, das desigualdades, do machismo, do racismo. Então, e pode abrir aí brechas para que isso se aprofunde ainda mais, né? Se você tem o acesso diferenciado, por exemplo, a produtos, né? Vários cases aí, vários casos, né? O iPhone não é oferecido a determinada, os anúncios do iPhone não chegavam a determinada classe social, a determinada grupo étnico racial, né? Ou pelo contrário, um sistema de reconhecimento facial não conseguia captar o rosto de asiáticos ou negros e negras. Então, se você tem esse uso completamente desregulado, ele pode criar assimetrias de poder muito maiores e pode também ser um instrumento e já vem sendo, um instrumento de vigilância e de aumentar o que a gente já tem, por exemplo, no Brasil, que é um sistema que é de necropolítica, né? De controle dos corpos e mesmo de extermínio de uma determinada população. Então, nossa grande preocupação é esse uso irrestrito e desregulado dos dados pessoais. Daí a nossa defesa da Lei Geral de Dados Pessoais, por exemplo, e, enfim, de instrumentos legais que pudessem dar pelo menos diretrizes, né? Para que você está usando esse dado? Para que a gente, como usuário, cidadão, enfim, consumidor, consiga determinar, olha, vai até aqui. Sobre isso aqui eu não quero, porque a gente faz isso, né? A gente performa nas redes sociais, a gente diz o que a gente quer mostrar, o que a gente não quer, mas tem toda uma camada aí que a gente não tem controle, né? E por isso a necessidade não só de a gente conversar sobre isso, mas aprender a dar nome aos bois, né? Tem um intelectual, que é um Angola lá do Piauí, que é o Antônio Bispo dos Santos, ele fala bem assim, que a colonização, ela domina
as pessoas, dominou as pessoas, né, através da nomeação, mas que através do sobrenome a gente consegue reivindicar a nossa autonomia. Então, por isso a necessidade de a gente conversar sobre isso, né, justamente a partir da compreensão de que existem assimetrias de poderes e desigualdades. E eu acho que é interessante, então, a gente compreender um pouco do panorama do acesso à internet no Brasil, né? Como é que o usuário médio da internet, quem é o usuário médio da internet no Brasil? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês alguns dados. Algumas pessoas já conhecem a TIC Domicílios, que é uma pesquisa feita através do Comitê de Estudo da Internet, que é esse órgão que regulamenta essa tecnologia aqui no Brasil. E hoje, aproximadamente 127 milhões de pessoas, a partir dos 10 anos que eles fazem essa contagem, estão conectadas à internet. O perfil do usuário médio brasileiro é de pessoas jovens, com alta escolaridade, pertencentes às classes mais altas e moram na zona urbana. Ao mesmo tempo, as pessoas com baixa escolaridade, de classe muito baixa, acessam a internet majoritariamente através de celulares, dos dados móveis. E aí a gente se depara com uma venda de pacote de dados que é bastante comum, né? Que é aquele pacote que você paga R$10, R$15 por semana. Você consegue usar parte daquela internet em qualquer coisa, qualquer site que você queira entrar. Mas aí tem um momento naquela semana, às vezes no primeiro dia mesmo, aplicativos certos, né? O intervalo saiu, mas eu vou chamar ela aqui de novo, gente. E aí eu vou continuar essa explicação daqui a pouco. Mas queria saber, vocês estão conseguindo nos ver direitinho? E nos ouvir também? Estou chamando a Yara de novo, gente. Mas acho que vai dar tudo certo. Bárbara, Wesley, suas perguntas já estão anotadas. A gente responde daqui a pouco. Mas eu acho que dá para a gente dar seguimento. O que é que vocês acham? Eu vou voltar ao que eu estava falando. Enquanto isso, eu espero a Yara aceitar o convite. Tá bom, gente? Então, como eu estava falando, né? A gente tem um acesso à internet a partir dos dados móveis em pacotes pré-pagos, né? Que as operadoras nos oferecem enquanto provedores de internet. Não estou conseguindo chamar a Yara. Deixa eu ver aqui com ela. Pois é, menina. O Instagram tentando gongar a gente, falando justamente do capitalismo de dados. Só um instante. Acho que agora a gente volta mais uma vez, porque nada irá nos derrubar. Quer dizer, a gente já foi gongado um pouco, mas a gente vai continuar tentando. Acho que foi. Tô te vendo e ouvindo, Yara. Tô te vendo também de novo. A gente não pode falar a palavra Zuckerberg, que ele derruba a gente misteriosamente, viu? Não vou mais falar essa palavra. É complicado demais. Mas, como eu estava falando, tem essa maneira, né, que a gente acessa a internet. A gente compra um pacote de dados ali, no meio da semana já para de funcionar e a gente só consegue utilizar alguns aplicativos, né? Principalmente esses aplicativos da família do Facebook, né? Facebook, WhatsApp, Instagram. E isso é uma prática que se chama Zero Rating. E aí eu queria que você comentasse um pouco, né? Qual o problema de a gente só conseguir acessar, em maioria, né, a internet dessa maneira? Você consegue me ouvir? Tô te ouvindo. Vocês me escutam? Tá. Sim. Eu vou seguir no podcast. Você na live ou no podcast. Então, essa história do Zero Rating é uma prática comercial, enfim, muito comum no Brasil e em vários países da região da América Latina, enfim. E ela é a prática aí que, assim, todo mundo já viu e tenho certeza que das pessoas que estão assistindo a gente aí
várias devem ter esse tipo de pacotes, né? Que é aquele pacote que diz assim, quando acabar sua tarifa de dados, né, da internet, você continua navegando por determinados aplicativos. E aí, misteriosamente, esses aplicativos pertencem a um determinado grupo, né? Uma determinada empresa. É muito comum a gente ver aí as empresas de telefonia, né, vendendo esses chips que você, quando acaba o seu consumo de dados, você ainda continua acessando o Facebook, você ainda continua acessando o WhatsApp, o Instagram, ou, enfim, o que ela oferece ali no pacote. Um dos grandes riscos do Zero Rating, no nosso entendimento, é porque ele oferece uma ideia, primeiro ele oferece uma ideia falsa de que resume a internet a determinadas aplicações, né, determinados espaços. É como se ele pegasse a internet, que é um campo vasto, como a gente sonhou lá atrás, né, enfim, né, a internet ia abrir o conhecimento, ia permitir que várias pessoas se comunicassem, se conectassem, e ele vai botando murinhos, né, então ele diz assim, você pode ir até aqui, daqui você não passa. E isso gera uma enorme disparidade, né? Isso que a gente vem conversando, por exemplo, sobre o Enem, o adiamento do Enem, sobre o ensino à distância. Você ter acesso a um determinado grupo de aplicações, né? Você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, você pode acessar o Facebook, mas você não tem acesso ao browser lá para você digitar o site que você quiser. Então, conhecer melhor, por exemplo, acessar sites de notícia, por exemplo, se informar melhor sobre determinadas coisas, fazer pesquisas, você não é permitido a partir quando você tem a internet delimitada por essas grandes plataformas, ao uso dessas grandes plataformas. Cria-se uma confusão tão grande que foi feita uma pesquisa há alguns anos atrás e as pessoas eram perguntadas, para você o que é internet? E as pessoas respondiam, a internet é o Facebook, é o WhatsApp, né? Então, estar na internet seria navegar, você diminui essa potencialidade que teria a rede. E você cria um precedente muito perigoso, porque ele vai quebrar o que a gente chama de neutralidade de rede, que é outro conceito interessante e chave aí para a gente que luta por uma internet livre, né? Que é o quê? É você dar o poder de você definir, a rede seria, eu gosto sempre dessa metáfora, né? A rede seria uma estrada. E você vai definir quem pode navegar em determinado trecho e quem não pode. E isso quebra o caráter livre da internet. Você pode diminuir a velocidade do carro da Yara, por exemplo, que hoje está, né, quase parando, e você pode aumentar a velocidade do carro da Mariana. Isso vai criando disparidades que são muito perigosas e acabam com o caráter realmente livre da internet. Então, a prática de Zero Rating está muito ligada a essa ideia de neutralidade de rede, que a gente tem o Marco Civil da Internet, né, que é um conjunto de legislação, uma lei que a gente aprovou depois de muita batalha no âmbito da sociedade civil e, enfim, em pressão com o Congresso Nacional, e que ele vai trazer que a neutralidade de rede é um princípio para manter a internet. Porque vamos pensar num exemplo, né? Você pediu para a gente pensar a partir de exemplos concretos. Se hoje a gente vive esse momento de pandemia, de isolamento social e de uso muito grande da rede, se de repente o Instagram decide, ou a Telefônica que presta serviço, sei lá, a Oi, a Vivo, a TIM, a Claro, decide que a determinado grupo social, determinada parte da população brasileira só vai ter acesso a XYZ, né? Como é que a gente tem acesso aos números da pandemia? Como é que determinadas populações vão ter acesso às formas de se prevenir da Covid-19, se você está circunscrito ali a acessar, sei lá, o Facebook, o WhatsApp no máximo, né? Inclusive perigoso para isso que a gente tem chamado da disseminação de fake news, de desinformação, porque você recebe lá uma notícia falsa, né? Um link que você nem consegue clicar porque você não tem mais dados para navegar. Então, foi alguém que te mandou no WhatsApp, você já espalhou para outra pessoa e aí já virou essa questão muito mais complexa, né? Sim. A gente tem algumas perguntas aqui. Eu acredito que um pouco da pergunta da Andrea Drop, né, que mandou para a gente sobre o Covid, já foi um pouco respondida, mas ela também pergunta nesse sentido
como é que essas grandes empresas de tecnologia, e aí a gente sempre pensa, né? Google, Apple, Microsoft, Amazon, como é que elas podem estar se aproveitando desse momento de pandemia, onde está todo mundo aqui, se vendo por tela, conversando, podem estar se utilizando desse momento para continuarem fortes, né? Para ampliar esse tipo de negócio. Sim, eu acho que tem tudo a ver com a ampliação, é uma oportunidade para essas empresas, né, para a ampliação desse modelo de negócio, porque está todo mundo cada vez mais conectado, precisa da internet para o ensino à distância, para trabalho, enfim. E mais preocupante que isso, cria-se uma ideia de excepcionalidade, e lógico, vivemos realmente um momento excepcional, assim, né, do ponto de vista da história e tal, mas cria-se uma ideia de excepcionalidade que facilita, por exemplo, o espalhamento mesmo dessas tecnologias de vigilância, da coleta de dados pessoais. Não à toa a gente está numa briga, né, teve uma briga recente aí, porque queriam adiar a vigência da Lei Geral de Dados Pessoais já aprovados, né? Então, há um clima de medo, lógico, há um clima de disrupção mesmo social, as pessoas estão tentando entender, se colocar nesse momento, e isso é aproveitado para criar um clima de excepcionalidade, assim. Uma das autoras aí, enfim, para citar uma mulher bem importante nesse campo do direito à internet livre e tal, a Shoshana Zuboff, ela vai falar, por exemplo, que essa ideia de capitalismo de vigilância veio muito forte, essa ideia não, mas o paradigma do capitalismo de vigilância veio muito forte após o 11 de setembro, porque o 11 de setembro criou ali nos Estados Unidos e no mundo uma ordem de excepcionalidade, de, nossa, a gente estava aqui de boa e, de repente, o centro, né, comercial do mundo aí e tal foi atacado por 2 aviões. Então, criou-se um clima de medo e aí foi muito acelerado tanto a exploração comercial dos dados pessoais por essas plataformas que a gente utiliza hoje em dia, né? Então, foi daí que o faturamento do Google, do Facebook, passou da casa dos milhões para a casa dos trilhões em 15 anos. Então, criou-se condições importantes. Então, é necessário que a gente fique muito atentas e muito atentos com relação a esse momento que a gente vive, que é um momento difícil e desafiador, mas que já vem sendo utilizado, e aí no âmbito do Brasil, mas não só, para o avanço do uso comercial dos nossos dados, mas também das tecnologias de vigilância de uma forma desregulada, de uma forma que pode criar muito problema no presente e no futuro, assim, pra gente. Então, necessário, quando vem com esse discurso do medo, a gente parar, dar uma respirada e dizer, mas será que essa é a solução, né? Será que é botar um GPS em cada cidadão para ver se ele está cumprindo o isolamento? Onde vai esses dados? Né? Enfim, qual vai ser a utilização? Então, dar aquela respirada e pensar que as saídas podem não ser tão óbvias e tão fáceis. Sim. A gente tem 2 outras perguntas que eu acredito que se casam com o momento mais para frente da nossa conversa, mas pela urgência assim, desse debate, tendo em vista o mês de maio, eu acho que é importante a gente tocar num ponto, por conta também dessa live aqui cair, porque tem esse terror, falar um pouco sobre os processos de ativismos, né? Inclusive os processos de articulação política, tanto de pessoas negras como também de outras pessoas com agendas diferentes, mas que envolvem os direitos humanos. E aí a gente ficou pensando na construção da pauta em alguns casos que acontecem, né? Como, por exemplo, uma vigilância que acontece de fora para dentro dessas plataformas em que a gente está, e essa própria vigilância dessas plataformas que nós mais usamos. Então, por exemplo, derrubaram recentemente conteúdo de Carla Cotirene, né, que é uma intelectual baiana, uma assistente social. Ela estava falando sobre amor, e aí derrubaram o conteúdo dela, porque ela é uma ativista antirracista que sempre se posiciona nas diversas situações. Já derrubaram, quer dizer, mais de uma vez derrubaram o conteúdo de uma cientista social chamada Lorena Monique, que é mais conhecida nas redes como Negata. E é sempre nessas questões que ela está falando sobre direito da defesa, sobre defesa dos direitos das mulheres, das pessoas negras.
A gente tem um caso muito emblemático também em Salvador, que foi a perseguição à Tia Má, né, que é a jornalista Maíra Azevedo, que tinha sofrido agressões no Instagram, né, discursos de ódio mesmo. E uma dessas pessoas chegou a ameaçá-la, ameaçar a própria vida dela, precisou de polícia na frente da casa de Tia Má para poder preservar tanto ela quanto a família. E a gente fica pensando como é que a gente pode se articular para poder se fortalecer. Um pouco do que o Wesley pergunta para a gente. Então, como é que essa limitação à internet, essa visão também fechada que a gente acaba tendo, né, de uma internet que não é necessariamente colaborativa, atrapalha esses processos de articulação, de insurgência, de defesa mesmo dos direitos humanos? Sim, a gente tem pensado muito a internet, assim, fora dessa separação do que é online e do que é offline. Então, acho que pensar a questão dos direitos humanos e nossa vivência enquanto mulheres, por exemplo, enquanto mulheres nordestinas, enquanto mulheres não brancas e tal, nesse ambiente, é pensar que as mesmas opressões que a gente vai sofrer fora dele, a gente vai sofrer dentro dele, né? Então, havia-se uma expectativa, e que eu acho que é importante a gente manter essa utopia acesa, de que a internet ia aumentar a diversidade de vozes, e eu acho que realmente aumentou, né? A gente vê os exemplos que você citou, inclusive, das pessoas que recebem os discursos de ódio, ou que são as páginas são atacadas e derrubadas, são pessoas que provavelmente, em outros momentos, quando não havia internet, não tinham muitos meios para se expressar, enfim, mas ao mesmo tempo a internet tem se tornado um ambiente muito hostil para quem luta e defende os direitos humanos, né? Ou para quem só existe, né? Quando se trata, por exemplo, da população LGBTI, da população negra, enfim. Então, é necessário, e aí vou citar um exemplo das companheiras das blogueiras negras, por exemplo, que fazem um trabalho incrível de produção de conteúdo já há bastante tempo, acho que foram bem pioneiras nesse sentido de gerar conteúdo. Quando estava surgindo os blogs ali, as blogueiras negras já fizeram isso, enfim, e elas sofreram muitos ataques. No início, então, assim, o site caía um dia sim, um dia não, elas recebiam ameaças pessoais, invadiam os perfis de cada uma delas, assim, pessoalmente, com ameaça, com discurso de ódio, com racismo, enfim, na sua expressão mais odiosa, e elas ouvi isso já de depoimentos delas mesmas, e pensaram, olha, a gente vai precisar se fortalecer. Como é que a gente vai se fortalecer? Primeiro, a gente vai sentar e entender como é que funciona a internet. Onde é que está indo os nossos dados? Que diabo é isso de servidor, né? Por onde é que passa essa conexão? Quais os riscos que a gente corre em comunicação interpessoal? Que diabos é criptografia? E elas foram se fortalecendo nesse sentido. Tanto que hoje o site é blindadão, assim, não é impossível, mas assim, não é uma coisa que vai cair um dia sim, um dia não. Então, criar estratégias e se apropriar desse próprio funcionamento da internet, né? A busca por software livre, pelo movimento em defesa do anonimato, da criptografia, são cada vez mais recorrentes e são cada vez mais urgentes e necessárias. A gente sabe que é tão hostil para nós que defendemos o óbvio e o que deveria ser básico, que é os direitos humanos. Então, acho que se apropriar da internet, a experiência, por exemplo, também para citar outra mulher maravilhosa, Sil Bahia, né, do Preta Lab, né, de se apropriarem das mulheres pretas, se apropriando das tecnologias, criando tecnologia, né, se apropriando dessa área aí que é a tal da computação, que parece tão velada para nós mulheres, né, parece uma coisa assim, não, para as mulheres não, enfim, imagine para as mulheres pretas, e se apropriar cada vez mais, acho que é um caminho interessante, isso já vem sendo difundido, assim, acho que muitas pessoas estão buscar outros caminhos para que a gente não esteja rendido, né, às plataformas somente, né, se existem outras formas de redes sociais, e existe ferramentas da gente fazer reunião, da gente trocar
mensagens, da gente construir coletivamente texto, enfim, básicas assim, que são software livre, que são criptografados e que estão em servidores seguros. Então, acho que é necessário esse movimento duplo, assim, da gente cobrar por políticas de transparência por parte das plataformas, né, de internet, por exemplo, cobrar que haja uma regulação dessas plataformas, que não pode ser só autorregulação, né, que tem que ter participação dos usuários, participação do Estado, e ao mesmo tempo a gente se apropriar cada vez mais. Quando a gente vê esses nomes esquisitos, negócio zero rating, a gente procurar qual diabo é a tradução desse negócio e ir se apropriando, porque inventando não, porque a gente já tem, né, nossas tecnologias e nossa forma de se comunicar, mas trazendo elas cada vez mais à tona. Acho que o Preta Lab, já para dar uma dica aí, traz uma luz interessante nesse sentido. Sim, perfeito. Então, acho que responde um pouco da pergunta do Wesley, que era justamente, eu conheço pouco do assunto, sempre que surge fico com dúvida, como é que a gente pode, então, driblar esse capitalismo de dados e essa questão da segurança digital, como as meninas blogueiras negras, que inclusive tem um guia muito bom, gente, que é de fácil acesso para que a gente possa aprender algumas técnicas de segurança digital, já aparecem como solução, assim como também essa pressão coletiva mesmo, né, defesa de leis, como a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, nesse sentido, Yara, eu gostaria que você compartilhasse também uma campanha recente do Intervozes, que foi sobre 10, deixa eu ver aqui, não são 10 passos, são 10 maneiras de enfrentar a desinformação, que tem a ver com esse panorama todo que a gente está conversando. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que ajuda também a gente colocar o pé no chão e ver o que é que cada um pode fazer, como é que a gente pode compartilhar esse saber. Tá, legal. A gente tem porque a gente entende que ela já é ele é um fenômeno antigo, mas que, assim, sobretudo depois a última eleição presidencial, ele veio muito à tona, né? Todo mundo começou a falar de fake news, o que é as fake news, e nos preocupa muito que seja apresentado poderes aí, o legislativo ou o próprio judiciário, soluções que são pouco, além de serem pouco efetivas, são muito preocupantes. Então, quando a gente fez esses 10 passos, foi muito tentando assim, olha, gente, realmente é um problema, né? A gente entende que a questão da disseminação das chamadas fake news e da desinformação é uma questão que a gente precisa ver como tratar coletivamente, mas ela é uma questão complexa e por isso mesmo não vai ter uma solução simples. Por que ela é complexa? Porque ela diz respeito, inclusive, à falta de diversidade de vozes, né? Você não tem contraponto, você não tem igualdade, poderes igualitários na hora de você falar. Então, a gente vive num país que o controle da radiodifusão, de rádio e TV, é restrito a pequenos grupos econômicos, igrejas, famílias, enfim. E aí a gente migra esse mesmo modelo para a internet, é restrito, como a gente já vem falando, né, a essas plataformas ou a grandes canais aí de entretenimento, enfim. Então, o modelo de monopólio migra. Então, esse campo aí de falta de diversidade de vozes, de opiniões, ele cria um campo favorável para que uma história tipo a mamadeira de piroca ganhe uma repercussão grande, não é? E não vai ser culpabilizando ou criminalizando a pessoa que compartilha ou que recebe isso que a gente vai atacar o problema. Então, a gente pensou aí em 10 passos, que vão desde coisas mais a curto prazo e coisas a longo prazo. Por exemplo, dissemina essa desinformação, muito mais do que sobre as que recebem ali individualmente, repassam, né? A Folha de São Paulo mostrou, né, e por isso vem sendo atacada ainda hoje, uma repórter que fez esse trabalho de investigação, mostrou que havia toda uma máquina, né, financeira financiando
o espalhamento de fake news para favorecer o candidato, o então candidato Bolsonaro, né? Então, quebrar esse sistema pode ser muito mais efetivo do que o projeto de lei que vai dizer, olha, Mariana, se você espalhar uma notícia falsa, uma informação falsa, enfim, eu vou te multar em, sei lá, quantos R$ 1.000. Então, pode ser bem mais efetivo. Aumentar o que a gente chama de educação para a mídia, as iniciativas de educação para a mídia, para que as pessoas entendam como funciona a internet, no sentido de receber um link, aquilo não necessariamente é verdadeiro. Como é que eu posso buscar, né, outras informações? E aí os veículos de comunicação têm que fortalecer o jornalismo independente, o jornalismo comunitário, o jornalismo popular, é outro passo que a gente traz nesse conjunto. Enfim, falando aqui dos principais, mas sobretudo é uma resposta nossa para que a via mais fácil, bem entre aspas, né, da criminalização, do inchamento do Estado penal, né? A gente tem um monte de PLs hoje nas assembleias legislativas, né? Então, no Ceará, que é o meu estado de origem, está tramitando lá. A gente tem no Distrito Federal, a gente tem em São Paulo, enfim, na Paraíba, vários projetos de lei que já vão trazer multas para quem aquela notícia falsa, né? Então, você trouxe outro ponto, quando a gente fala de zero rating, acabar com esses muros, né, que vão delimitar a internet, pode ajudar muito. Se você recebe um link de uma coisa que você desconfia, você ter a possibilidade de acessar um site de notícias, de sair do WhatsApp, para citar um exemplo, para buscar se aquela informação verdadeira, pode ajudar muito, de maneira muito mais eficaz nesse combate, que você não vá no automático ali e compartilhe, né? Se você desconfiou e você não tem como comprovar se está certo ou se está errado, acho que a sua tendência vou compartilhar aqui, enfim, mas se você tem possibilidade de checar, então a gente aposta nisso. Eles, só para fazer essa propagandinha aí, já que você fez, acho que é importante, curtinho, e enfim, e tem 10 cardzinhos, né, que a gente soltou no Instagram da Intervozes e que vem sendo bastante difundido. Acho que pode ser um debate importante da gente travar de escola, de universidade, que a gente participe. Perfeito, então. E interessante você fala, né, sobre a criminalização a partir dessa pessoa que está na ponta da internet, que tem já um acesso precário a esse contexto todo de rede, e ela que vai pagar por uma falta de regulamentação, né, para essas grandes empresas que acabam meio que orientando a forma como a gente compreende a rede, a própria comunicação. Então, a gente pode, eu acho que para a próxima pergunta, já nesse caminho também de finalizar um pouco a live, né? Começar já a finalizar. Aí, se você tem mais indicações de leitura, ou então de até de um filme, de uma série, que a gente possa que nos ajude a pensar nessas maneiras de insurgência mesmo, e de proteção e de defesa mesmo do nosso direito à comunicação. Tá, eu tenho um cara que não por acaso é baiano, que a gente do Intervozes tem aprendido muito com ele, e aí eu vou sugerir que vocês sigam ele nas redes sociais e acompanhem os trabalhos, enfim, que ele tem feito de pesquisa, que é o Tarcísio Silva, que ele tem feito uma discussão muito importante sobre racismo algorítmico, né, e sobre demonstrar como essa ideia de que a tecnologia neutra é completamente falsa, e como a gente precisa reacender e manter acesa. Ela tem o corpo e a cor e a ideologia de quem a cria, né? Então, por isso é tão importante também a gente criar
nossas tecnologias, a gente criar os nossos modelos aí de burlar, de samplear, enfim, de hackear, né, esse modelo de modulação aí das plataformas. Então, já deixo a dica do Tarcísio, manda um Google, porque dá o instrumento de busca, logo o Google, mas sigam ele nas redes, que ele fez um artigo sobre racismo algoritmo por um encontro que teve aí em Salvador no ano passado, lá a WITS, né? Então, super interessante, tem vários exemplos dessa relação entre tecnologia e racismo, que é muito interessante, ele traz muito chocante, mas também tira a gente do lugar, né, de conforto. Então ele vai trazer exemplos como a história de que carros automatizados têm chance de matar as pessoas negras 2 vezes mais. É esse o nível da coisa para a gente ir pensando. Desde também as redes do Preta Lab, né, que é super interessante. Então lá tem tantas dicas, assim, se você quer melhorar a sua segurança digital, né, que aplicativos usar, de reuniões, de compartilhamento de arquivos, de nuvem, enfim, e desde a discussão também de código mesmo, de como se apropriar e montar e pensar tecnologias a partir de um olhar não colonizado e antirracista, enfim. E aí um filme que tá meio velhinho, mas ainda vale muito. Velhinho, né? Nossos tempos são muito rápidos, ele nem é tão velho assim. Ele tá no YouTube, mas também tá no Libreflix, né? Para não citar só um proprietário, que é o Freenet. Escreve Freenet mesmo juntinho, que a gente fez, participou, o Intervoz participou, junto com vários parceiros e parceiras, a Coalizão Direitos na Rede, enfim, e que vai tratar, dentre outras coisas, da questão dos dados pessoais, do direito ao acesso à internet, né, que é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Então, deixaria essas dicas. E para não deixar de fazer um merchandising, né, dizer que a gente do Intervozes integra aí uma coalizão de várias entidades e pesquisadores e pesquisadoras e ativistas que chama Coalizão Direitos na Rede, e que a coalizão tem se posicionado sempre sobre a tramitação de medidas legislativas, tá, na internet livre, né? Enfim, então, quando te pintar uma dúvida, assim, será que esse PL é interessante? Enfim, acho que a coalizão tem um papel importante, está sempre se posicionando nesse sentido. Por último mesmo, a gente fez uma pesquisa pelo Intervozes que chama Monopólios Digitais e está disponível online, é um site, monopoliosdigitais.com, que vai trazer um levantamento aí para mostrar quais são os sites e aplicativos mais acessados e baixados no Brasil, numa tentativa de discutir que a concentração, infelizmente, ela também se reproduz na internet, e acho que entender é um primeiro passo para a gente dar resposta, lutar contra, reagir, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Então, acredito que a gente conseguiu responder bastante perguntas, né? Praticamente todas mesmo. Então, deixa eu só ver aqui. A indicação que você faz, né, de Tarcísio, a gente do Conexão Longa sempre tá vendo. Nós temos livro, temos discutido um pouco. É muito legal mesmo. E a página do Instagram da Coalizão Direitos da Rede é muito boa, de verdade, gente. Então, se vocês puderem dar uma olhada depois daqui, porque às vezes a gente nem tem ideia do que está acontecendo no Congresso, mas aí as coisas batem à nossa porta e depois fica, por que isso mudou? Por que a internet não está funcionando como antigamente? É um conteúdo muito bom e de fácil entendimento. Então, acredito que seja isso mesmo. A gente conseguiu ir do capitalismo de dados a outros temas transversais. Acredito que tenha sido uma conversa muito frutífera. Muito, muito obrigada de verdade, Yara. Foi uma honra poder conversar contigo. E é isso, assim. Adorei, agradeço. Espero que na próxima não vá de podcast, vá de live,
me tomei banho, lavei os cabelos para aparecer e de repente estou aí paralisada. Mas enfim, também é as nossas limitações técnicas, né? Não tem como. Mas me coloco total à disposição, vou acompanhar as outras lives, é importante demais essa iniciativa de vocês e me coloco à disposição para dúvidas, para bater um papo. Esse é um tema que eu amo me aprofundar, discutir, enfim, trocar ideia. E coloco, claro, o Intervoz também completamente à disposição aí da Conexão Malunga no que a gente puder colar junto, fortalecer. Tamo junto. Igualmente, muito, muito obrigada mesmo. Gostei, inclusive, da dica que você colocou para a gente, né? De a gente pensar até em outras plataformas para poder fazer essas conversas, como o Jitsi. A gente já tem dado uma pesquisada. Acredito que em outro momento a gente realmente faça isso. E para quem chegou no início e está aqui com a gente até agora, muito obrigada, gente. A nossa conversa vai estar disponível no YouTube em breve, no nosso canal. E vocês também já podem dar uma olhada na nossa conversa, da primeira conversa que a gente teve na série Rotas para a Liberdade. O link está no YouTube, então é isso. Nos vemos, se cuidem, se protejam e até a próxima conexão. Tchau!